Meu irmão Daniel, ele me deixou uma fria. Hoje ele me deixou uma fria. Que a minha vontade era de pegar o celular dele, largar em cima e morrer nessa igreja. Eu estava sentindo a presença de Deus. Aleluia! Só que ele me deixou uma fria. Aí me pediu para poder estar filmando, então. Aí não teve jeito, teve que me segurar ali lá Deus. Mas estava sentindo a presença de Deus. Eu quero te convidar desde já para abrir a vossa Bíblia. Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 4, e no versículo 41. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículo 41. Apenas, somente este versículo. Aleluia! Versículo 41. O tempo para esta mensagem é quem é este? Aí diz assim a palavra de Deus: e sentiram um grande temor, e dizia uns aos outros: mas quem é ele que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Você pode repetir junto comigo nesta noite? E sentiram um grande temor, e dizia: aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Não preciso falar mais nada a respeito do que Deus tem feito na minha família, porque tudo já foi dito pelo cantor Daniel. Todos entenderam bem o processo que ele passou. Só que, porém, eu vou entender. Se você passa por um processo e você consegue sair desse processo, eu tenho uma notícia para você. Se preocupa não, que Deus ele vai permitir outro processo. Por quê? Porque não há luta, não há desafio na vida que pode parar um cristão. Aleluia! Amém? Amém. Vamos para o texto lido nesta noite, e eu lhe convido para poder fazer uma viagem agora, no tempo, e resgatar toda a essência que aconteceu naquela grande noite de uma grande tempestade. Eu lhe convido nesta noite para poder fazer essa viagem comigo, e nós vamos desde já entender que o que nós acabamos de ler nesta noite trata-se de uma pergunta, e toda pergunta ela tem no mínimo, porém, uma resposta. Ele dizia uns ao outro: mas quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos entender o texto, vamos entrar no texto. Os discípulos estavam admirados por ver a natureza obedecendo a voz do Criador. Ou seja, eles acompanharam Jesus ao longo do tempo, viu Jesus fazendo diversos milagres, mas nunca viu a natureza obedecer a voz do Criador, como aconteceu naquela grande noite. E aí surge a pergunta: mas quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam apavorados, estavam assustados, ou seja, pensamos que iriam perecer. Porém, alguém naquele barco teve uma ideia genial, lembrou dos milagres que Jesus fazia, e perguntaram: onde está Jesus?
dos senhores para a vida da senhora. Não abandone o seu lar. Tem muitas pessoas, infelizmente, tem muitas pessoas que estão abandonando o barco. Por quê? Porque muitas das vezes não houve o conselho do teu pastor, está saindo fora, está abandonando o barco. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que o meu lugar é aqui. É dentro desse barco que Ele vai te dar livramento. Porém, vamos acordar Jesus. Lembramos que Jesus fez aquilo de propósito. Tudo que acontece na nossa vida, muitas das vezes, é para nos chamar a atenção. E Jesus, ele foi dormir de propósito. Jesus estava na popa do barco de propósito. Jesus mandou aquele vento, aquela tempestade de propósito, para poder testar a fé daqueles homens. Porque uma coisa é acompanhar Jesus ao longo do tempo, e outra coisa é ter fé. Acordaram Jesus. Jesus agora ele chega na superfície. Ele olha para o vento. Ele olha para o mar. Não é assim que está escrito, mas é assim que eu penso. Ele olha para o vento e faz assim para o vento. O vento logo entendeu. Ele olha para o mar e ele faz assim para o mar. O mar logo entendeu. Aí diz o texto que aconteceu naquele momento uma grande bonança. Aleluia. Eu quero conjunturar aqui nesta noite e dizer que se o vento e o mar, se eles pudessem falar, a primeira palavra que ia sair da boca do vento seria esta: epa, eu conheço essa voz. Aleluia. O mar certamente ia olhar para o vento e dizer: epa, eu também conheço. E os 12 entrariam por que não se calar? Ó, na mesma hora aconteceu a bonança, e na mesma hora também Jesus falou para aqueles homens: vocês não têm fé nenhuma. Vocês não têm fé nenhuma. E de repente alguém agora vai olhar para todos que estavam no barco, ficaram espantados olhando para Jesus, olhando para a tempestade, olhando para o mar. Aí entra o texto que nós acabamos de ler. Porque toda pergunta que ele me diz aqui, ela exige mais ou menos uma resposta. Se eu sei, eu vou dizer que sei. Se eu não sei, eu vou me calar. E eu não encontrei texto da Bíblia que alguém respondesse. Meu pai. E aí surge agora a pergunta, como nós acabamos de ler, mais ou menos assim, entenda isso aqui. Ele dizia, olha só isso aqui, ele dizia uns ao outros: o Senhor sabe quem é esse aí? E aí o vento não obedece. Aí certamente o Senhor não respondeu. Aí dizia uns ao outros: filho, o Senhor sabe quem é esse aí que até o vento não obedece? Aí também não respondeu. E foram passando um para o outro. Foram passando um para o outro. E eles não obtiveram resposta. Agora eu quero abrir para ele aqui nesta noite para dizer, porque essa igreja tem uma igreja doutrinária. Essa igreja tem um pastor. Essa igreja tem um ministério excelente. E não é possível que nenhum de nós conheça Jesus. E eu vou provar como vocês conhecem Jesus. Você quer saber? Se todos nós estivéssemos naquele tempo, a pergunta seria esta, ou seja, a resposta seria esta: eu conheço Ele. Eu tenho certeza quem é Ele. Quer saber mais? Ele é o pão vivo descido do céu. Seria a resposta que nós ia dar para eles. Aí, como se não bastasse, porque seria muito pouco que ele é o pão vivo descido do céu, nós certamente ia dizer: ele também é a fonte da água da vida. Ele também é aquele que disse para você: diga apenas que eu sou, e acabou. Para o sedento, nós sabemos que ele é
Aleluia! Aleluia! Nenhum deles souberam responder. Mas algum texto mais na frente vai acontecer uma nova tempestade. E tudo isso foi proporcional de Jesus. Jesus estava ensinando e mandou que o discípulo pegasse o seu barco e fosse adiante com ele. Foram outros barquinhos pequenos. Se levanta uma nova tempestade no mar. E agora vão entender que estes homens agora, alguns deles não conheciam ainda aquele Jesus, mas tinha um que sabia agora quem era Jesus. De repente, a água começa a entrar no barco. O barco já estava quase indo a pique. Jesus agora resolve e vai até um discípulo. E eles agora, apavorados, assustados, eles olham bem adiante. E ele vê uma pessoa toda de branco e vem andando em cima das... Irmão, isso aqui é tremendo. Aleluia. Vem andando em cima, irmão, se é comigo, irmão, olha. É uma pena que eu não tinha para onde ir, mas eu ia me afundar, eu ia entrar lá no pulmão do barco, mas eu ia fazendo alguma coisa, como se não bastasse. As águas entram no barco, a tempestade assolando aquele barco, quase eles indo a pique. De repente alguém vai dizer: epa! É um fantasma. Irmão, e aí, irmão? Se acontece com você está em apuro, você olha do lado, o barco está indo ao pique, você não tem para onde ir, e você vê alguém andando em cima da água, irmão. Você vai encarar? É um fantasma! Eles ficaram apavorados, ficaram assustados. Eu estou vendo um fantasma! Ô irmão! Aí Jesus aparece. Se preocupa não, sou eu. Aí Pedro agora, ele já tem um entendimento. Já não é o mesmo Pedro, já tem agora um entendimento. Se és tu mesmo, permita que eu vou aonde tu estás. Me permita que eu vou. Aí Jesus não deixou comer, quer ver? Entenda isso aqui que eu vou te falar nesta noite. Entenda isso. E isso já vem desde lá de trás. Tem sempre alguém querendo que você se dê mal quando está louvando. Vai ter sempre alguém torcendo para você a tropeçar em cima do altar. Vai, irmão, certamente Pedro ele manifesta dizendo: permita que eu vou aonde tu estás. Os demais que estavam no barco certamente falou assim: está querendo aparecer? Como que ele vai até onde Jesus está? Só que Pedro, ele tem isso aqui, ele resolveu, ele tomou uma decisão de sair do barco. Só que eu vou entender que quando Pedro resolve sair do barco, Pedro está querendo ver o sobrenatural de Deus. E só ver o sobrenatural de Deus é quem sai do seu lar para vir para a igreja, não mede dificuldade, não mede a distância, não quer saber qual é o departamento que vai entrar, não quer saber quem é a equipe que vai louvar, se é culto da criança, se é culto dos varões. Saiu do barco, então vai ver o sobrenatural de Deus. Hoje vocês viram aqui o sobrenatural de Deus através de testemunho, através de louvor, porque vocês saíram do barco. Tem que sair do barco. Tem que sair do barco. Aí, tomara telefone. Tomara telefone. Olha assim pra cima. Tomara que a puta que não vai aparecer. Quem mandou aparecer? Pedro vai, ó. Pedro afundou. Jesus segura na mão de Pedro. E ainda falou a Pedro que ele não tinha fé. Ou seja, que ele tinha pouca fé. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É melhor ser chamado um homem ou uma mulher
Se vocês souberem, pelo amor de Deus, me deixa seus irmãos, me ajudem aí. O hino é assim, com Cristo no mar, tudo vai muito bem. Se vocês souberem, sempre ajudam. Aí o hino diz assim, ó, vamos lá. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem. Vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E segue o temporal. Esse hino é lindo, né? Sim ou não? O hino não é bonito? Cantar é uma coisa, vivenciar o hino é outra coisa. Aí eu vou fazer uma pergunta. Jesus estava no barco quando o vento assoprou, quando o mar estava agitado. Aí a pergunta é essa: estava tudo bem? Sim ou não? Não estava nada bem, mas a nossa confiança poderia não estar nada bem, mas ele estava no barco e ele cessa a tempestade. Deixa eu te dizer uma coisa: o vento está soprando na tua vida, está difícil, mas lembra de uma coisa: ele ainda está no barco. Se ele está no barco, vai haver bonança para a tua vida, vai haver paz para a tua vida. Sossegai, porque ele está no barco. Olha o conhecimento agora desse Pedro, olha a ousadia. Jesus faz uma reunião. Vamos entender como Pedro agora ele conhece de fato quem é Jesus. E aí ele disse ao discípulo: não, ele é um dos profetas. Não, o outro disse: é Jeremias. Não, ele é Elias. Jesus vira para Pedro, porque agora Pedro tem conhecimento. E tu? O que você vai dizer a respeito do Filho do Homem? Aí Pedro agora já conhece Jesus. Antes ele não conhecia. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Jesus também não deixou por medo. Se Pedro passou vergonha lá atrás porque ele afundou, Jesus agora fala assim: pois eu também te digo que tu és Pedro. E sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu dar-te-ei a chave do reino do céu, e tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Aleluia! Os demais ficaram espantados, porque Pedro agora tinha intimidade com Jesus. Isso fala de intimidade. A minha pergunta é essa. Vou fazer essa pergunta para o Senhor. O Senhor não me conhece, nunca me viu, está me vendo hoje. O Senhor teria coragem de me dar a chave da casa do Senhor para me entrar na casa do Senhor? Sim ou não? É difícil, né? Não me conhece. Assim Jesus fez com Pedro. Não deu a chave na mão dos demais, porque não tinha intimidade com ele. Deu na mão de Pedro. E eu vim aqui nesta noite para dizer para o Senhor e a senhora: Deus está dando uma chave na mão de cada um, uma chave de sucesso. Deus está dando na mão de cada um dos senhores. A você, jovem, que estuda, a chave para poder passar no vestibular, porque vocês conhecem quem é Jesus. O segredo da vitória é conhecer Jesus, é prosseguir em conhecer quem é Jesus. Ao contrário de Felipe: Senhor, mostra para mim, Pai. Felipe, há quanto tempo eu estou contigo e tu não me conheceste, Felipe? Oh, irmão. Mas quando eu olho para João Batista, eu vejo que João Batista conhecia quem era Jesus. Eu vos batizo para a remissão dos vossos pecados. E aquele apartava e entrava outro: eu também vos batizo para a remissão dos vossos pecados. Aquele afastava e chegava outro. E quando chegou próximo João Batista, aí, eu vos batizo para a remissão dos vossos pecados. Aquele que vem lá, eu conheço ele, eu sei quem é ele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. João Batista conhecia quem é
Jesus. E a minha pergunta nesta noite é essa: quantos conhecem Jesus? Levante a sua mão. Quantos aí conhecem Jesus? Só os que conhecem Jesus, levante a sua mão. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele tem o melhor dessa terra para você. Ele tem o melhor dessa terra para você. Aquilo que os homens não viram e nem subiram o coração do homem é o que Deus preparou para essa igreja. Receba isso em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Deus está nesta casa. Eu sinto a presença dele. Eu sinto a presença de Deus nesta casa. E eu quero que você também sinta a presença de Deus. E eu encerro esta mensagem dizendo assim, ou seja, cantando este louvor: te levante do chão, erga a sua cabeça, olhe para o alto, procure salvação. Se levante do chão, erga a sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Deixa eu te dizer uma coisa para você: nunca ande de cabeça baixa, dizendo que você não vai vencer. Mesmo se você não tiver condições de vir para a igreja, arrastejando, mas cria em você um ânimo. Mas vem para a igreja. Não pode rastejar, se apegue a alguma coisa, mas não desiste do teu sonho. Não desiste da sua chamada.